Mais um, hein, Ângela? Mais um, e hoje Vana também com duas mulheres poderosíssimas. O nosso terceiro podcast tá vindo assim com força total, duas mulheres de peso aqui em Búzios e principalmente assim com uma história muito representativa aqui na cidade, e eu tenho certeza que esse podcast vai ser assim, vai agregar muito para muita gente que não entende ou que não domina esse assunto, né? Hoje se fala muito no autismo, se fala muito no óleo, né, proveniente do canabidiol. E nós pensamos muito nisso, de trazer esse assunto para a população, né? Para as pessoas que queiram entender bem melhor. Então, está presente hoje aqui com a gente a doutora Mariana Moraes, que coordena a rede de atendimento às pessoas sociais. É uma rede de atenção psicossocial, que antigamente era mais falado como coordenação da saúde mental, né? E aí a nomenclatura mudou. E aqui uma querida que eu admiro demais, uma mulher assim que é um exemplo para todas nós, que é Silvéria Barros, mãe do João, que tem assim um histórico de vida que eu não canso de escutar, e falei assim, não, a Silvéria hoje é importantíssima nesse podcast hoje, né? Então, é uma pessoa que hoje tem uma rede, ela vai contar para vocês do número de mulheres que acompanham o trabalho dela e as orientações dela como mãe do João. Mas daqui a pouco ela vai contar bem da história. Meninas, bem-vindas. Pra gente é um prazer receber vocês, tá? E para mim, para a Ângela, é uma honra também, né, Ângela? Aprender mais sobre isso e sobre assuntos tão importantes assim para a sociedade em si, né? Agora, Ângela, eu queria de cara já entender um pouco com a Mariana o que seria hoje a diferença entre o RAPS e o CAPS. Então, o RAPS é a rede de atenção psicossocial, é toda a rede que a gente tem de saúde mental no município. E aí engloba, um dos dispositivos é o CAPS, aí a gente tem os ambulatórios, né, as policlínicas, a gente tem também a saúde mental dentro das ESFs, que é a Estratégia de Saúde da Família, popularmente conhecido como postinho de saúde. E a gente tem a saúde mental dentro do hospital também, porque a gente tem leitos dentro do hospital cadastrados pelo SUS, né, com esse objetivo de internação para quem está em crise emocional, um quadro psicótico, ou também para quem está num quadro de abuso de álcool ou drogas. O CAPS já é um dispositivo, aqui em Búzios é uma casa que fica ali próxima ao Detran, e ali a gente tem uma equipe multiprofissional, com psiquiatra, psicólogo, assistente social, e ali são feitas diversos tipos de atividades e de atendimentos aos usuários. Então tem tanto as consultas individuais, como também as atividades de convivência ali dentro. Também temos uma profissional ali que é uma artesã, e ela assim, extremamente criativa, então ela faz diversas oficinas, e aí dentro das oficinas também elas preparam produtos que podem também ter um retorno como uma renda. Então é ensinado também um ofício. Porque sempre a imagem que se tem que o CAPS é para pessoas loucas, doidas. Como é que você vê isso? Porque a gente vem de uma história dentro da saúde mental, onde a loucura ela sempre foi marginalizada, né? Sempre teve um movimento para colocar dentro de uma instituição. Se a pessoa é doida, ela não pode estar dentro da sociedade. Mas depois da reforma psiquiátrica e esses hospitais foram fechados, né? Hoje o paciente ele é tratado no próprio território. E aí se torna referência dentro do CAPS. Porém, ali tem outras demandas também, como a questão de álcool e drogas. O CAPS também é onde é referência para situações de ideação suicida ou tentativa de suicídio. Então, para essa pessoa em sofrimento psíquico, ela não precisar ficar esperando, né, um atendimento, uma consulta, ali, a qualquer horário, né, dentro do horário de funcionamento de 8 às 18, ela chega até lá e tem um técnico para poder fazer esse acolhimento e já direcionar para um tratamento. E como seria, por exemplo,
eu conheço uma pessoa que eu tô sentindo que ela tá tendo pensamento suicida ou que ela vem num momento de depressão. De que forma eu chegaria até vocês para pedir ajuda para ela? Então, o CAPS, ele funciona porta aberta, como a gente chama. Então, a pessoa chegando ali dentro desse horário de funcionamento, ela vai chegar, vai se apresentar e vai dizer, eu estou precisando de um acolhimento. E aí vão ver dentro da escala de quem está na equipe no dia, o profissional para poder fazer aquele atendimento e vai ser feito ali naquele mesmo momento. Então, é só ela ir até lá, não precisa de um encaminhamento, não precisa de um pedido, de um direcionamento, é só ela ir até lá mesmo e se apresentar e ela vai ter. E tem um telefone também que a gente possa entrar em contato? Tem um telefone, você quer que eu pegue aqui para te dar? Não, nem precisa, tem um aí telefone, a gente pode colocar pode anunciar. Depois a gente coloca. Podemos, sim. Para quem precisar, Precisar, porque é é algo importante. que eu não saberia como agir aqui, sabendo que tem um centro assim de apoio e eu não saberia como agir. E no caso dessa pessoa precisar de um socorro desse no final de semana, porque né, sábado e domingo o CAPS está fechado. Sim. Como que isso aqui poderia... Então, a gente tem ali o pronto-socorro mesmo, né? Na Rasa, que a gente tem o pronto-socorro ali da Rasa, ou dentro do Hospital de Búzios. Ela vai chegar, vai pedir um atendimento, vai passar ali pelo médico, né, que vai ser o profissional ali para avaliar, e aí diante daquela avaliação o médico vai dizer, não, é uma questão de medicação, vamos deixar em observação, ou já vai pedir ali o pedido de um parecer do especialista, que pode ser o psicólogo ou o psiquiatra, aí ela vai aguardar. Em geral, dentro da escala, a gente também tem um suporte aos finais de semana dentro do hospital. Aí ali ela já vai ter esse primeiro acolhimento e vai seguir esse fluxo, como eu falei agora do CAPS também, para dar continuidade ao tratamento dela. Entendi. E Silvéria, Silvéria tem um filho, o João. Sim. O João está com quantos anos? Está com 20, completa 21 de janeiro, já. Rapaz, e o João tem autismo, Sim. que é um assunto que a gente vai abordar aqui hoje, né, Ângela? E eu queria entender quando que você percebeu o autismo do João? Então, o João, desde que nasceu, já era um bebê diferente, embora o diagnóstico do autismo não se venha, né, antes de 1 ano e 3 meses de idade. E então, daí a gente começou a perceber que ele era diferente e tal, e esperamos até os 2 anos e meio. O que você sentiu de diferença ali nele? O João, ele era uma criança que ele chorava o tempo todo. Ele não olhava nos nossos olhos, não direcionava o olhar nem na hora da amamentação, hipótese alguma. Dava a impressão que eu estava amamentando um boneco, não um filho, porque ele paralisava para o outro lado, ele nunca olhava para mim, né? E isso foi só dificultando mais a questão do contato mãe e filho, né? Porque ele não olhava, ele não tinha nenhum estímulo de pegar uma mamadeira, de segurar uma chupeta, de ter contato com qualquer tipo de objeto. Ele não tinha essa iniciativa. Ele foi se desenvolvendo assim, né? Não dormia, né? Ele cochilava, ele não tinha um sono, que a maioria dos bebês tem, né? 12 horas, 14, até 16 horas de sono, né? Um recém-nascido, por exemplo. Ele não, ele era 40 minutos, né? 40 minutos no máximo que chegava. E aquilo ali foi nos angustiando muito, porque nosso primeiro filho, eu já tinha sido tia antes de ser mãe, aquela tia presente, porque a minha irmã do meio foi mãe muito jovem, né? E eu sou a irmã mais velha. Então eu vi que o meu filho era diferente dos meus sobrinhos, muito diferente, por sinal. E a gente foi ficando angustiado com aquilo, né? Eu e meu esposo. E quando ele completou 2 anos de idade, as coisas foram piorando. Ele não aceitava contato com ninguém, nem com a avó, nem com o tio, nem com ninguém. Era só eu e o pai, mais ninguém. E aquilo ali foi que entra naquela parte do convívio mesmo, né? A parte dos 2 aninhos começa essa parte de conviver, de todo mundo querer abraçar, brincar. Então isso pro autismo já é algo que é muito marcante, né? E quando a gente vê que realmente existe uma possibilidade de uma condição aí, né, neurológica, a gente percebe que essa criança
ela muda seu comportamento já desde pequeno, né? Muito pequeno. E ali a gente foi ficando angustiado, a minha mãe sempre falando, ele não, realmente ele não aceita a gente, a minha mãe muito carinhosa, aquela avó coruja. A minha gravidez foi uma gravidez muito planejada, né? Foi aquele filho que queríamos ter mesmo, e aquele bebê lindo, né? Gordinho, moreninho, todo fofo, a gente doido para apertar, e ele não aceitava, nunca. E quando ele completou 2 anos, a gente dava aquele cheirinho nele, ele limpava, e até então tudo bem, né? Limpava. E quando ele foi para a escola, a gente falou assim, bom, vamos testar agora, vamos colocar ele na escolinha. Porque, de repente, é porque ele é filho único, né? A gente não tinha essa certeza naquela época. Ele nasceu em 2003, né? Então, colocamos na escola. Quando colocamos o João na escola, foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Porque aí começa também, mais uma vez, a questão do convívio, né? Isso. Ele chegava na escola e mordia, ele empurrava, ele cuspia, ele chutava, ele gritava. Ele não podia ver uma tesoura, ele não podia ver lápis, ele não podia ver nada, que ele tinha pânico daquilo ali. Isso há 17 anos atrás, seria isso? Há 18 anos atrás, já existia essa consciência para o autismo? Não, acho que não. Não, a consciência do autismo, na verdade... Da palavra, das pessoas saberem que isso era um... O autismo clássico, sim, né, clássico, Silvéria? sim, desde a época, né, na verdade, das pesquisas do Hans Turner, do Léo Kanner, né, esses cientistas aí já vieram investigando já a questão do autismo clássico, que é junto à esquizofrenia, né, Mariana, na época. Uhum, sim. Só que aqui no Brasil, a gente falando, né, a nível nacional, começou a se despertar o autismo em 2007 para 2012. Por quê? Por causa da Berenice Piana, que é uma mãe, né, gaúcha até, que tem um filho com autismo, que criou, hoje ela foi a coautora da lei 12764/2012, né, uma lei federal, em prol dos autistas, em direito dos autistas. Que eu tive o prazer de conhecer. Sim. Nós fomos lá na clínica Escola do Autista em Itaboraí. Isso. Muito, muito, muito espetacular, sem palavras para a gente descrever. Isso. A partir daí que começou aqui esse conhecimento, né, essa busca de diagnóstico, porque houve esse despertar. Porque enquanto não se tinha essa lei, os pais preferiam deixar seus filhos em segurança dentro de casa. Sim. Né? Porque você saía, tinha um problema, não tinha como ter uma proteção com aquela pessoa com um transtorno do espectro. Então aquilo foi ficando cada vez mais isolado. Aí quando surgiu a lei, né, as pessoas se sentiam mais seguras em busca de diagnóstico, a mídia começou a divulgar, né, para a gente ver a importância que tem a mídia, né, a comunicação. É isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui é uma porta aberta, é um caminho para a gente encontrar até uma resposta daquilo que a gente está em busca, né, a mídia. É trazer as nossas dificuldades. A informação, né? Levar a informação para as pessoas colocar diante que às vezes até está passando por isso, por algo em casa, e que não entende que isso existe, pessoas especializadas para te ajudar, que existem formas de agir que vão melhorar, fazer com que essa criança melhore com o tempo. Hoje a informação é muito mais rápida, né? Verdade. Os canais, hoje a gente tem vários tipos de canais e de meios de buscar informação. Mas eu imagino que na época, ele com 3 aninhos, 4 aninhos, ali era muito mais difícil, a informação não era tão rápida como é hoje. E para você deve ter sido ainda mais difícil naquela parte da criação, né? De ver ele crescendo e você o tempo inteiro tentar ajudá-lo a desenvolver e muitas vezes não ter meios, não saber como. O mais desesperador para a gente, enquanto pais, eu meu esposo, foi que em todos os médicos que chegávamos, nenhum falava para a gente, não, seu filho não tem nada. Simplesmente a gente só não tinha um diagnóstico. Vamos buscar, né? Vamos buscar.
Em todos, foram vários, porque a gente teve que sair da região dos lagos, né, para ir em busca de um diagnóstico, para ir em busca de um tratamento. E em todos os médicos que chegávamos, olha, ele realmente tem uma deficiência, ele tem uma condição, só que não podemos ainda fechar esse diagnóstico. Eu não sei. Então, para que não deixasse o João Paulo desamparado sem, né, amparo algum legal, eles começaram a botar, vamos lá, bipolaridade numa criança, né, de 5 anos. Aí eu falei, como assim? Bipolaridade no meu filho com 5 anos. E ali já foram medicando, Silvéria? Já tinha indicação de medicação? A primeira receita foi com 5 anos de idade, veio DTH. Aí veio Ritalina, né? Essas coisas. E a gente falou, bom, e aquilo nos deixando angustiados. Eu falei assim, não, tem algo aí que está diferente. Por quê? Em todos os outros profissionais que a gente chegávamos, eles todos falavam, ele tem algo, só precisamos de um tempo. Por quê? Como a gente tem a questão do neurodesenvolvimento, né? A primeira infância, a criança tem suas mudanças. Né? A Mariana, como psicóloga, sabe, né? A criança ela muda, ela tem suas condições emocionais, ela muda no decorrer da sua infância. Então, o diagnóstico do João foi fechar aos 7 anos de idade. Meu Deus. Aos 7 anos. E assim, ele já estava no limite do limite. Porque com 7 anos de idade, ele não dormia, ele era agressivo, ele convulsionava 5 vezes ao dia. Né? Ele já não estudava, ele não ia para a escola? Não, estava na escola, só que eu fui uma mãe que eu nunca desistia. Meu filho podia chegar na escola e ficar 10 minutos, era 10 minutos que ele iria ficar. Se era 20, era 20. Era o tempo dele, mas eu nunca desisti de deixar meu filho em qualquer lugar. E como que foi, depois que você teve o diagnóstico, teu posicionamento? Como que você começou a agir depois do diagnóstico? O que mudou depois de entender o que ele tinha exatamente? Com 20 anos até hoje eu me emociono, porque o dia que fechou o diagnóstico foi um peso que tiramos das nossas costas. Porque dali eu sabia para onde ia. Para onde iríamos caminhar com aquele diagnóstico. Diferente do que a gente vê hoje, que quando as mães recebem um diagnóstico, eles recebem um luto. O meu luto era antes do diagnóstico. O meu luto ele existia 24 horas. Eu estava em depressão, eu já vivia deprimida, eu já não tinha brilho nenhum, eu já não tinha vontade sequer de viver. Porque aquela criança, ela convulsionava, ela me agredia, ela se autoagredia, ela era tinha uma compulsão alimentar horrível, de escalar armários para comer, né? Então, assim, quando veio o diagnóstico, eu olhei para o meu esposo, ele olhou para mim e falou assim, bom, agora a gente podemos dormir mais tranquilo hoje, porque a gente vai saber o que fazer daqui para frente. Foi aí que ele começou a ser medicado mais ainda? Ou... Sim, muito. Aí foi onde começou também os testes, né? Porque é isso. Né? Todo mundo, entope remédio, mas é isso. A ciência ainda não definiu o que é o autismo, né? A gente sabe que é uma condição neurológica, de fator genético, ambientais e tudo, hereditário talvez, mas ainda não fechou ainda. A gente ainda não tem essa total certeza de fato, né, sobre o autismo. Então vem as questões das comorbidades. Então, quer dizer, um autista com comorbidade, ele vai ser sempre um autista invulnerável o tempo todo. Por quê? Se ele tem um autismo, que já é uma questão neurológica, ele tem a comorbidade, que tem as convulsões, a epilepsia, ele tem a esquizofrenia, ele tem bipolaridade, ele tem déficit, a DI, que é a deficiência intelectual. Tudo numa pessoa só. Nossa, então no autismo pode ter todos esses numa pessoa só. Numa pessoa só. O diagnóstico, o laudo do meu filho, que é um laudo que a gente vem de anos, né, e chegou, foi um laudo que eu chamo assim, de um laudo muito consciente. Por quê? Porque ele precisou de muito tempo para se fechar, né?
Então a gente passou por várias possibilidades, né, questionamentos para se fechar aquele laudo. Então, o João ele tem 4 CIDs dentro, né? Além da F84, que é a CID do autismo, ele tem outros fatores, né? Então, como tratar aqueles fatores ali do João? Como que eu vou tratar o autismo, mas tem que tratar a convulsão, tem que tratar a epilepsia, tem que tratar a esquizofrenia, tem que tratar a bipolaridade e deficiência intelectual, porque a deficiência intelectual, qual é os sintomas dele? Ele reduz as suas condições intelectuais. Então, aquela pessoa, aquele indivíduo, ele tem a tendência de ficar o quê? Ele é mais parado, ele vai aprender muito mais lentamente, né? E onde entra o DTH nisso? O déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, né? Então, assim, é muita coisa dentro de um diagnóstico de de uma uma cabecinha, só criança. imagina. E como né? que está o João hoje? O João hoje está... Eu falo assim, que a gente pisa em ovos porque o autismo nunca vai deixar de existir naquele indivíduo. Ele tem, né? Tem. Mas ele hoje está no nível... Tiramos do nível 2 para o nível 1 de suporte. Né? O João ele ficou 4 anos fora da escola, a escola indo em casa. O meu filho hoje está no 2º ano do ensino médio, termina o ano que vem. Ele vai para a escola, ele faz a Vila Lobo, ele faz inglês. Academia 2 vezes por dia. Moto. Ele pilota uma CRF 230. E assim, toca, né? Ele faz a Vila Lobos, que eu falei. Faz a psicomotricista, faz a psicopedagoga, faz psicóloga. Então, assim, Silvéria, ele tem esse amparo. Você contando isso, a gente vê como que o João cresceu, né? Como que ele despertou para a vida. O que levou o João a chegar ao João de hoje? Pois é, o que levou o João a chegar, o que ele chegou hoje, foi renúncias, muito investimento, muita paciência, muito amor. E os profissionais, que foram assim, pessoas incríveis nas nossas vidas, porque não é simplesmente aquele profissional que eu vou levar para o consultório e vou pagar as sessões para eles. Eles se doaram para que aquilo acontecesse. Né? Eles foram buscando informações para como ajudar melhor o João e os outros que ali também estavam. Então, a intervenção precoce foi o que levou o João a chegar ao que ele chegou hoje. Você sabe que eu fiquei impressionada com os números do autismo, que hoje, assim, estima-se, eu não sabia, tá? Estima-se que 70 milhões de pessoas pelo mundo apresentam autismo. Ele é hereditário, o autismo? Vana, e a gente tem uma reportagem que Búzios hoje tem quase, né, Mariana, 400 autistas e 200 esperando laudo? Em avaliação ainda, que não tem um diagnóstico fechado. A gente não consegue determinar qual fator que leva ao autismo, como a Silvéria falou agora há pouco. Então, se tem uma questão genética, ainda não foi identificada. Então, acredita-se que pode ser fatores biológicos, fatores de meio ambiente, a questão da alimentação também, tem estudos em relação a isso, que a nossa alimentação está mudando muito, a gente tem consumido alimentos mais industrializados, menos naturais, então tudo isso pode estar influenciando. E aí, aproveitando só a fala da Silvéria, para dizer assim que é muito importante todo esse desenvolvimento e dedicação à criança, mas que a família se cuide também. Porque no relato da Silvéria a gente ouve o quanto eles se debruçaram e não colocaram só o filho como, não, o CID é dele, então eu sou outra pessoa, outro indivíduo, né? Eles abraçaram e se envolveram na causa para se cuidarem também. Porque não adianta, né, só cuidar da criança. A família, esse ambiente onde a criança está convivendo, precisa ser cuidado também para saber como lidar, como reagir, né? Porque senão toma uma proporção Aí entra aquilo maior. que a gente conversou no início. A gente estava aqui, gente, no bate-papo antes de começar o podcast, né, Ângela? E eu vi uma reportagem já exatamente falando como agir com as pessoas, com as crianças com autismo. Como educar
uma criança dessas com autismo, né? Que aí vem a questão da aba, né? Que eu acho que a Mariana pode explicar melhor o que seria, para as pessoas entenderem, que são estudos, né? De comportamentais, seria? Sim, é uma formação em aba, né, uma sigla em inglês, então faz a formação de diversos profissionais, não precisa ser só o psicólogo, assim como os pais, os familiares também podem fazer essa formação, porque isso vai ajudar a criança naquele desenvolvimento das habilidades dela. Então, um dos princípios da aba é que possa sempre ajudar a criança a fazer determinada atividade e finalizar, para a gente ajudar a criança a não entrar num estado nem de hiperfoco, nem de compulsão, porque senão pode ter um movimento de pegou o celular, largou, pegou o copo, pegou alguma coisa, brincou, mas não finaliza nada. Isso vai gerando uma agitação, porque ela não finaliza e gera uma ansiedade, gera uma angústia, gera uma compulsão. Isso vai gerando várias... Uma ação pode encadear várias outras pode. ações, no caso do autismo. Sim. A gente vê, é comum ver vídeo de criança que está organizando determinados objetos de forma muito sistemática, muito organizada, tudo obsessivamente, tudo em fila e tudo mais. Então, aquilo ali parece estar ajudando e acalmando, mas muitas vezes você tentar tirar a criança daquele estado, ela pode se tornar agressiva, ter uma reação. Então, a gente precisa estar acompanhando sempre a atividade da criança para ajudar com que ela termine aquele ciclo da atividade e aí sim possa iniciar um outro. E que ela faça, né? Porque é comum a gente chegar... Eu acredito que as mães, elas têm aquele sentimento de superproteção, né, Ângela? Então, você tá ali, a criança vai fazer alguma coisa e você naquela ansiedade de querer ajudar, você, não, deixa que eu faço. É algo que eu entendi que você jamais pode fazer com o autista. Estou correta na observação? Tem que deixar ele fazer. Tipo, João, deixa eu te ajudar a fazer, vamos fazer juntos, mas fazer juntos, não você fazer pegar por ele. e fazer por ele, né? Eu acredito que você deve ter desenvolvido técnicas para aprender como lidar com o João, que se tornou o João de hoje, fez com que ele tivesse muito mais segurança em ser o homem que ele é hoje pelas suas ações e pelas técnicas que você aprendeu, né? Que você estudou sobre o autismo para lidar com ele, correto? Agora, a Vana falou num assunto aí que a Silvéria explica melhor. A gente falou sobre família, como que a família é importante, né? E o que a gente vê hoje, várias famílias, que quando tem um filho que tem uma deficiência, quer seja autista ou ter deficiência, o marido abandona, né? Fica aquela mulher sozinha, sendo mãe, pai, sem horário nenhum para ela, né? Ela não tem uma vida. E eu queria que você falasse sobre isso, Silvéria, porque eu sei que você tem uma quantidade de mães que te acompanham, que você escuta, você dá o seu exemplo e principalmente que você soma para essas mulheres. Pois é. Hoje pela manhã até estava conversando com uma mãe, hoje num grupo lá de Magé, e ela estava falando, relatando que essa madrugada o chão dela se abriu porque o marido saiu de casa e ela tem trigêmeos, né? 2 são autistas e o outro tem microcefalia. A gente vê que é uma questão bem genética também, né? E então o parceiro abandonou o lar, né? Então ela está dilacerada, está assim muito mal, né? Conversando e tudo, e ela falando que dentro dos grupos também que ela participa, ela tem visto muito isso acontecer, né? De fato, aqui não é diferente. Aqui em Búzios, né? A gente tem tido muitos casos assim, todos os dias chega um caso desse ao meu conhecimento. E o que a gente entende por que isso acontece também? Né? A gente sempre vai assim, é porque o pai não é pai, porque ele não é... Ele é um pai, porém, em muitos dos casos, a gente vê também que essa família ela precisa ser cuidada, como a Mariana falou agora há pouco. Quando essa mãe ela não tem uma assistência psicológica,
emocional, como esse pai também, alguém no ditado bem popular vai roer a corda. E certamente sempre é um homem. Dificilmente é a mulher primeiro. Acontece, mas geralmente é um homem, é o pai, né? Então, hoje a nossa busca em acolhimento com esses grupos é fazer esse papel de acolhimento mesmo, enquanto não se tem um tratamento para essas mães, porque a demanda é muito grande também, a gente vai no acolhimento, no aconselhamento, né? Por exemplo, não sou perfeita, meu casamento não é perfeito, não existe perfeição em nada na vida, porque somos humanos. Mas eu tenho 27 anos com o pai do meu filho, né? Então a gente passamos e continuamos passando por muitas dificuldades que se diz aos nossos filhos. Isso sempre vai acontecer em qualquer família, atípica ou não atípica. Só que quando você tem um filho neuroatípico, que tem uma demanda maior, que você, além do financeiro, você tem que ter uma demanda estrutural, na questão emocional, uma hora alguém vai sentir isso. O casal vai sentir. Só que a mulher, ela é mais, ela tem um nível de maturidade um pouco maior, ela é muito mais segura nessa questão familiar, né? Culturalmente, ela foi muito mais preparada para lidar com aquele acolhimento. Ela descobre uma força que nem ela muitas vezes tem a consciência, né? E o homem, por ter vindo de uma cultura que foi criado mais pela mãe, né? Geralmente, esse aí fica um pouco para trás, onde eles acabam abandonando esses lares. E esse grupo de apoio, ele se formou aqui em Búzios, você que começou, já existia. Como que as mães que hoje assistem a esse podcast podem chegar até você nesse grupo, podem pedir ajuda, entrar nesse grupo? Então, são vários grupos, né? Eu falo aqui em Búzios, mas eu tenho grupos em 14 estados. Uau. São vários estados no qual eu estou dentro de algum grupo. E a gente troca muitas informações, né? Municipais também temos aí cidades vizinhas e tudo. Aqui em Búzios a gente tem os grupos maiores, aqui dentro da cidade, que são os grupos maiores, que é o Mundo Atípico da Neurodiversidade, são 160 mães. Nossa! Que tem um grupo da Família Azul, que fazia parte do Neurodiversidade, né? E hoje se dividiu, ficou em 2 grupos. E com 57 mães. Esse grupo da neurodiversidade, ele iniciou, que era o antigo Família Azul, com 6 mães. Com 6 mães há 7 anos. Uau! Olha 6 mães. Isso, Ângela. Hoje estamos com 160 mães e o Família Azul com 57. Todas de Búzios. É aqui em Búzios. A gente pode deixar o número também aqui de contato para a mãe que quiser ter esse apoio, esse acolhimento, né? Que eu acredito que quando você encontra pessoas que vivem a tua realidade, você entende que você não está sozinha. E eu falo que a soma dessas forças te alimenta, né? Para você superar. E assim, a gente falando de SUS, né, para dar essa orientação dentro disso que você está dizendo, a gente sempre explica como é o fluxo para poder ter um atendimento, porque muitas vezes a pessoa, no desespero de ter um diagnóstico e tal, ela fala, meu Deus, onde é que eu vou? Preciso de saber alguma coisa para agora. Então, assim, o fluxo qual é? Procurar o postinho de saúde, onde lá o médico de família vai fazer uma primeira avaliação, que é a aplicação de uma escala, é uma avaliação específica ali, onde vai ter fatores que determinam, que indicam alguma coisa. Se há a necessidade da avaliação do especialista, que especialista que precisa olhar, aí ele vai dando esse direcionamento, até que precise chegar no neuropediatra, ver se há necessidade de pedir algum exame, porque muitas vezes pode estar apresentando ali sinais e sintomas, mas que podem parecer um autismo, mas não é. Então a gente vai começar um caminho para trilhar para poder chegar mais perto de uma hipótese diagnóstica. E aí, chegando nessa clínica, no especialista, outros profissionais também vão fazer avaliação,
porque é sempre importante. Muitas vezes chega uma criança com atraso na fala, mas aí vai passar pela fono, a fono já identifica outro fator ali na criança. O psicólogo já faz uma outra avaliação, né? Assim como os demais profissionais. Então, é sempre importante seguir esse fluxo para fazer uma avaliação correta. Mariana, o que vem a ser o projeto Beija-Flor? Então, o projeto Beija-Flor foi criado aqui em Búzios, né, com o objetivo de acolher mesmo essa demanda de crianças que têm essa hipótese de autismo, algumas já com diagnóstico fechado, e aí tem como referência ter a abordagem multidisciplinar, esse acompanhamento multidisciplinar e a avaliação da necessidade ou não do uso de uma medicação. Tem casos que a psicoterapia e a abordagem multidisciplinar já consegue desenvolver a criança, ela já consegue ter um resultado, e outras, às vezes, inicialmente precisa entrar com a medicação. Por isso que é sempre importante a avaliação de cada especialista. Então, dentro desse projeto Beija-Flor, é esse público-alvo de crianças com autismo e com epilepsia refratária. Eu queria que você falasse sobre o óleo. Uhum. Então, Búzios é assim, tá... Aliás, o João usa o óleo? Faz uso do óleo. Faz. O João saiu de... Ele chegou a tomar 16 comprimidos ao dia, né? De medicamentos farmacológicos. Depois foi reduzindo, chegou a 4, para onde fizemos desmame para inserir o óleo. E hoje ele está só com óleo. Não faz somente o óleo. Uhum. Búzios é um dos primeiros municípios, ou talvez o primeiro município a indicar isso dentro do serviço público da saúde pública, né, da indicação do óleo. E aí o óleo ele vai atuar de que forma? Ele vai ajudar atuando dentro do sistema endocannabinoide. Uma dúvida muito grande, muito frequente em relação ao óleo é que as pessoas perguntam assim, mas o óleo ele é bom para tudo? Que óleo é esse? Ele é um óleo milagroso? Ele não é um óleo milagroso, mas ele é sim importante para tratar diversas patologias, porque a gente tem no nosso corpo um sistema endocannabinoide, que assim, mais praticamente falando, é um sistema que faz a comunicação de todos os nossos órgãos. Então, muitas vezes, esses órgãos não estão se comunicando bem, as sinapses neuronais elas estão em atrito. Então, o óleo ele tem uma função assim, muito de acalmar, de harmonizar. Então, por isso que muitas vezes ele vai atuar bem nas questões de uma demência senil, né, nos cuidados paliativos, na ajuda em relação ao apetite, ao sono. E aí, dentro do autismo e da epilepsia, ele ajuda nessa forma da harmonia, da calma, e aí tem muitos resultados. Mas a gente está falando de um óleo que é um medicamento. Então, ele não pode ser assim, usado de qualquer forma, por qualquer pessoa. Ele precisa ser assistido por um profissional de saúde. Então, não é como algo que não tem uma interação, vou tomar um chá aqui porque é natural. O óleo, ele vem sim de uma planta, mas ele precisa ser supervisionado, porque dali a pessoa também pode apresentar reações de acordo com a composição desse óleo ou da quantidade que está sendo usada. Então, é sempre importante passar por um tratamento. Eu vejo que a importância, né, hoje em dia, porque se fala tanto, quantas doenças, tipo dor de cabeça, enxaqueca, sei lá, tem umas coisas assim bem naturais que acontecem que o óleo ajuda, né? Mas a gente sabe dessa dificuldade, não é simplesmente chegar e comprar, tem que ter um médico que receita, né? E eu me lembro que há pouco tempo, conversando com a Silvéria, ela me falou que o João, quando começou a usar, emagreceu 20 e poucos quilos, não foi, Silvéria? Já chegou a 33 quilos. Já eliminou 33 quilos. Por quê? Ele atuou bastante na questão da compulsão alimentar, né? Então, ele toma o CBD mais o THC, né? Porque ele tem um quadro de convulsões, tal, epilepsia, enfim. Então, esse composto ajudou muito ele nesse sentido. Então, ele eliminou 33 quilos hoje. Eu vi um vídeo que circulou na internet
E esse vídeo eu lembro que ficou muito assim passando, e todo mundo compartilhando, de um senhor americano com Alzheimer. Você assistiu esse vídeo? Já. E ele fez o uso do óleo, e o médico chegou a contar no cronômetro o tempo que o óleo começou a fazer efeito. Então, tipo, ele deixou lá o celular filmando, e ele fez o uso do óleo, do medicamento, e ele tava tremendo todo, ele se debatia inteiro, tremia inteiro. O óleo começou a fazer efeito, ele começou a acalmar. E ele sentou no sofá, você assistiu, né? E começou a conversar, normal, como se ele não tivesse nada. É algo extraordinário o poder do óleo. Mas o que eu entendi é que o óleo é, assim, o último caso, né? Para chegar a ser... fazer o uso dele, primeiro tem que ter feito vários usos de outras alternativas, outros remédios, outros... Sim. Como funcionaria? Isso que você está falando é muito importante, né, Wanda? Porque a gente, enquanto profissional de saúde, a gente está atuando dentro do serviço público, principalmente, a gente segue diretrizes. Nem sempre as coisas são assim de qualquer forma, porque a gente tem que seguir um fluxo estabelecido pelo Estado, pelas leis, né, as leis federais também. Uma das diretrizes até da própria Anvisa, porque assim, tem pessoas que perguntam, eu posso plantar minha planta em casa e eu mesma fazer o meu óleo. Precisa seguir um caminho que aí chega-se a um documento, que é o habeas corpus, e esse documento é que vai liberar que a pessoa possa plantar, cultivar e extrair o próprio óleo em casa. Então, a Anvisa, ela dá como orientação que seja feito o uso de outros medicamentos, outros tratamentos de 1 a 2 anos, e aí vendo que não há resultado, que está tendo muito efeito colateral com o uso dessas medicações, aí sim pode ser indicado o uso do óleo. Ele nunca é indicado assim de imediato. Precisa ter, assim, registrado, sim, comprovado que outras possibilidades já foram tentadas, mas que não chegaram a um efeito ali esperado, né? E uma coisa também muito importante, Wanda, em relação à composição do óleo, que Silvéria falou, né, sobre os 2 canabinoides são os mais conhecidos, o CBD e o THC. Esses 2 são os mais conhecidos, mas tem outros componentes também. Essa composição é importante de acordo com cada patologia, porque, por exemplo, vamos supor que essa criança está ali investigando o diagnóstico. Parece ser um autismo, mas ela pode ter um quadro psicótico, ela pode ter ali associado ou ser uma esquizofrenia. Se ela for usar determinado componente do óleo de uma forma descompensada, desequilibrada para ela, aquilo ali pode piorar a doença. Por exemplo, nos quadros psicóticos, se a gente elevar muito o nível do THC, isso pode comprometer e ajudar assim, a um delírio mais forte, a alucinações. Então, ao invés de a gente estar ajudando no tratamento, a gente acaba piorando os sintomas desse quadro. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Como muita gente entra nessa expectativa, eu vou plantar, eu vou fazer o meu óleo. Tá, mas de que forma? Porque não é só fazer um óleo de qualquer jeito, você vai ter que aprender em relação a essa planta, como é que você vai extrair, como é que você vai preparar. Então, todas essas informações são importantes. E uma coisa que me chamou a atenção, Ângela, da Silvéria, é que você falou que o João, quantos medicamentos ele tomava por dia antes do óleo? Ele tomava 8 tipos de medicamento, laboratórios diferentes, contabilizando 16 comprimidos ao dia. Que loucura. E hoje esses medicamentos foram tirados todos e ele só faz o uso do óleo. O canabidiol. Somente o canabidiol. Incrível. Só cannabis. E o que é importante é que o óleo, né, quando ele for bem direcionado, bem aplicado, ele ajuda não só no sintoma, como um medicamento comum. Vamos supor que a gente vai a um médico, psiquiatra, a gente está com distúrbio de sono, está com insônia. O médico vai prescrever ali uma medicação, a medicação vai ajudar a dormir, mas não está resolvendo a causa. Por isso que muitas vezes é associado o tratamento medicamentoso com a terapia, porque é através da fala, da psicoterapia, que a pessoa vai resolvendo as causas daquela insônia, né? Mas aí com o óleo, ele bem aplicado, ele vai resolvendo a causa, porque, como eu disse, ele vai ajudar na harmonia do sistema endocannabinoide. Então ele regride determinadas doenças, como artrite, artrose, né, que normalmente tem a tendência a ir agravando. Mas o óleo bem aplicado, ele pode ir, inclusive, regredindo algumas doenças que são diversas, né? Então, isso é um dado muito importante também. E como que está o município com relação ao óleo?
a distribuição? Como é que é feito isso? Então, a gente começou a receber o óleo, né? É assim uma dedicação dentro desse processo, porque não é uma tarefa fácil. Não existe ainda nenhum outro lugar no Brasil que conseguiu fazer essa compra do óleo. A gente pode ver, por exemplo, a história do estado de São Paulo. Não existe nenhum lugar no Brasil ainda. Não, não. Vocês estão sendo pioneiros? Sim. Sim, um dos primeiros. A gente está caminhando, tem outros municípios caminhando juntos. Mas vocês estão sendo um dos primeiros. É um momento, exatamente, que está dando assim, um ponto de partida para que todo mundo busque. E aí preciso dar o exemplo do estado de São Paulo, que é um estado rico, um estado grande, forte, que tem uma lei estadual, né, para determinadas doenças. São 4 doenças que eles liberaram o uso do óleo. Tem toda a procuradoria, todo o jurídico deles dedicado a isso, mas eles não conseguiram ainda fazer a compra do óleo. Para a gente ver como é difícil, porque a gente tem que seguir determinações da Anvisa, as RD6, que aí não permitem. Se for para comprar no Brasil, tem que ser de determinada forma, mas encontra embarreiramentos. Se for para importar, também encontra outras dificuldades. Então, assim, tem todo um processo jurídico por trás. Mas Búzios já está bem avançado nesse aspecto, a gente já começou a receber o óleo. Algumas pessoas, alguns pacientes dentro da clínica Beija-Flor já estão usando, né, que são crianças e adolescentes, e a gente está supervisionando esses casos para a gente ter cautela, porque o objetivo não é assim, vamos distribuir para todos o óleo e de repente a gente perdendo o controle em relação a essas reações. A gente precisa ter todo esse cuidado terapêutico. Então, a gente está avaliando situações para ver se a criança ela vai continuar usando o óleo, vai ser dentro dessa composição, isso está dando certo. Então, a gente está avançando bastante em relação a isso. Que bom escutar isso, né? E você sabia, Ângela, que o autismo, em média, assim, algumas estatísticas importantes que a gente, nem todo mundo sabe, né? É 4 por 1 para homens, né? Que a maioria hoje dos casos são meninos. Que diferente dos casos de depressão, que já dá mais em mulheres, né? Pelos estudos, o autismo não. É 4, em média, que eu vi, foi 4 por 1 de homens, né? Correto? Inclusive hoje a gente já escuta isso, que em 30 nascimentos, né? 36. Um é autista. Um é autista. Que loucura, né? Agora, Silvéria, eu queria que você falasse sobre o evento, o curso, a palestra que vai ter, sobre que dia que é mesmo? Esse curso vai ser dentro da análise do comportamento ABA também. Uhum. Né? Vai ser na Igreja Metodista Wesleyana, aqui, Central de Manguinhos. Vai dar início dia 18, 25 de novembro, 18 e 25 de novembro, 1 e 8 de... Ai, desculpa. 18 e 25 de outubro, 1º e 8 de novembro. São 4 quarta-feiras, um mês. E quem vai dar palestra? Então, ela é uma palestrante, o nome dela é Andréia Lopes. Ela é pós-graduada e graduada em psicopedagogia, psicomotricidade e tem um curso de graduação em inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista, dentro da análise do comportamento ABA. Então, o curso vai ter voltado a esse. Olha, Ângela, deu para aprender muito hoje. Eu gosto do podcast, porque a vontade que a gente tem é de ficar conversando. Sim, e principalmente um assunto que tantas pessoas não dominam, porque não é, se a gente fosse pensar assim, eu acredito que muitas pessoas que vão assistir esse podcast tinham grande parte das dúvidas que eu tenho e que talvez você tenha, e é esclarecedor para ajudar até pessoas que já passam por algo ou que identificam algo, saber como lidar, né? Entender quais os meios, de como melhorar, de como chegar agora mesmo com a questão do óleo. Acredito que poucas pessoas sabem que já chegou aqui e que existe caminhos para chegar até esse meio, né, alternativo de medicina, de acompanhamento. E para mim foi extremamente esclarecedor esse podcast de hoje. Eu acredito que a gente não tem nem que parar com ele, não. Eu acredito que tem que continuar num próximo, ter um episódio 2, um 3, porque tem muito para se falar sobre esse assunto, né? São vários estágios.
São vários níveis, né, para as pessoas É entenderem. bem complexo. É né? complexo, é que a gente não consegue chegar a falar de tudo isso hoje, mas já foi extremamente esclarecedor, Esclarecedor. né? Quero deixar aqui um abraço para o secretário Aurélio Barros, porque ele tem uma história muito linda com relação ao autismo e ele é pai do João. Ah, Então, um dia a gente convida para ele vir aqui para ele falar sobre o trabalho dele, que é muito interessante. vai ser um prazer. A gente sabe que pessoas, né, que estão dentro do nosso meio, as pessoas que somam, as pessoas que trazem soluções, né, como o seu caso, que chegou há pouco tempo lá na coordenação e está fazendo um trabalho super elogiado, Mariana. Quero te dar os parabéns aqui. Bom, fico feliz de ouvir. Sempre, sempre, né? A Silvéria é minha amiga, assim, de muito tempo. Eu conheço a Silvéria desde a época que eu estava na APAI, porque ela chegava lá com o João, pequenininho. Então, a gente tem uma vivência, assim, de histórias também, né? E agradecer muito, né? Quando a gente fala de autismo, eu estou falando do meu filho, né? Então, para mim, Acabou. falar do meu filho é tudo. Acho para qualquer mãe, né, Maria? Verdade, com certeza. Independente da condição daquele filho, mas hoje a gente está em busca de uma inclusão de fato, para que a sociedade aceite essas pessoas como elas são. Porque a gente não vai dialogar nunca com a deficiência de alguém. A gente vai dialogar com o ser humano que ela é, com o ser humano que ela precisa ser, não com a deficiência dela. Né? Então, a minha luta, a luta do meu esposo, a luta de todos nós, vai ser em prol dessas pessoas. Não da nomenclatura da pessoa com deficiência, mas a pessoa que ela é. E essa busca, para a gente, é incansável. Agradecer Pra muito. gente foi um prazer, viu, meninas? Terminar como a gente sempre termina, né? Eu falo que quanto mais a gente se une, mais coisas grandiosas a gente é capaz de fazer, né? Mais a gente é possível fazer o extraordinário. E aqui tem a força de grandes mulheres aí em Búzios, tá? Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada.